Ok, já estamos gravando. Muito bem. O nosso tema da semana passada foi sobre a criação. Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2. O tema de hoje é sobre a queda do ser humano, ok? Os três grandes paradigmas para se entender as escrituras, para entender a Bíblia, é criação, queda e redenção. Esses são os três grandes paradigmas. Se você não tiver compreensão sobre criação, queda e redenção, você estuda a Bíblia, mas não a entende. As mensagens ficam soltas, o contexto se perde, tá bom? Então, criação, queda e redenção. Nós já tivemos aquela introdução sobre Bíblia, 2 aulas. Tivemos uma aula sobre Deus, a pessoa da divindade. E aí entramos na questão da criação, Gênesis 1 e 2, e vimos coisas que vão ser importantes para o estudo de hoje. Inclusive, aquele comentário sobre a imagem de Deus em nós. Então, hoje o capítulo é sobre a queda, mas nós não vamos ficar presos ali ao texto de Gênesis capítulo 3, tá bom? Nós vamos ir comentando aí de maneira mais geral. Então, quando a gente fala de queda, a gente está falando de pecado. E embora a sociedade atual, eu não vou dizer moderna, porque ela é já pós-moderna, ou pós-pós-moderna, ou pós-cristã, ou pós-verdade, há uma série de definições para essa sociedade que a gente tem hoje. Embora essa sociedade atual não tenha um conceito sobre pecado, ele é presente no mundo, sua presença é inegável e suas consequências também. Quando você tenta, então, entender o tema pecado à luz desses três paradigmas, criação, queda e redenção, aí as coisas passam a fazer sentido, tá bom? Então, eu sugiro que você pegue aí seu bloco de notas, ou do celular, ou do iPad, para você poder ir fazendo algumas anotações aí sobre a parte mais teórica do nosso estudo de hoje. Eu não fiz nenhum PowerPoint aqui para compartilhar tela, tá bom? Então vamos ter que ir no novo método, que é via Zoom, usando o velho método de escrita, papel ou até aí nos meios de celular ou iPad ou sei lá o que, tá bom? Então, a Bíblia retrata o pecado exatamente como ele é. Algo que trouxe uma ruptura tamanha no relacionamento entre Deus e o homem, que torna um verdadeiro abismo entre o Criador e a raça humana criada por ele. Então, quando você vai analisar o tema pecado à luz da Bíblia, ela o retrata assim: ele é algo que trouxe um abismo profundo entre Deus, que é o Criador, e a raça humana, que são suas criaturas. E esse abismo é tão grande que Deus teve que prover uma ponte para a travessia desse abismo, usando uma figura de linguagem. E essa ponte está lá no texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o elemento pecado. É algo tão maligno que, para religar o homem a si, há a necessidade da morte de alguém pagar. Alguém até já disse que Adão e Eva acabaram descobrindo que o pecado é um senhor tirano, mas é também um pagador muito fiel. Então, o salário do pecado ele é pago pontualmente, não há atraso no pagamento do pecado. E Romanos 6,23 nos diz qual é esse salário, né? O salário do pecado é a morte. Tá bom? Então, vamos avançar aqui. O pecado, quando entra na história humana, ele vai, primeiramente, estragar, manchar, obliterar a imagem de Deus em nós. No estudo passado, nós vimos que um elemento da criação é que, num decreto da eternidade, a divindade se reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança.
E o que é ter a imagem e a semelhança de Deus? Além das características físicas, que com certeza esse termo inclui, nós temos alguns outros elementos que o pecado vai afetar. Então, imagem de Deus no ser humano. Primeiro, nossa racionalidade autoconsciente, ou seja, nossa capacidade de pensar, ok? Você pode escrever como racionalidade autoconsciente, ou de maneira mais simples, nossa capacidade de pensar, de elaborar. Então, por exemplo, os computadores, eles processam, mas eles não pensam no mesmo sentido que o ser humano pensa. Ainda que um computador ele possa projetar todas as jogadas num tabuleiro de xadrez, todas as jogadas possíveis, ainda assim é possível vencê-lo porque o ser humano tem um elemento a mais. Então, a nossa capacidade de pensar. E aí você tem na história grandes exemplos disso, não é? Você poderia ter aquela coleção antiga, Os Pensadores. Cada coisa fantástica que o ser humano pensa. Essa capacidade quase que ilimitada, não é? Você pega grandes vultos da ciência, você pega grandes vultos da história, você pega vultos da literatura. Talvez um bem brasileiro aqui que eu sempre gosto de citar, que é aquele baianinho conhecido como Rui Barbosa, né? Aquele camarada era fantástico. Olha a capacidade intelectual de Rui Barbosa. Um homem que conhecia o latim, o alemão, o hebraico, o grego, o espanhol, o inglês. E numa conferência lá fora, quando perguntaram qual era a língua materna, ele disse o tupi-guarani. Então era uma capacidade, era jurista, advogado, escritor, ensaísta, político. O homem era assim, e mesmo sendo brasileiro, que às vezes a gente menospreza o intelecto do brasileiro, mas talvez o brasileiro só não tenha projeção, mas conteúdo e capacidade mental não nos falta, ok? Então, Rui Barbosa é um desses exemplos. Quando eu prego, inclusive, sobre esse tema, eu gosto até de citar aquele mito, né? Muitos mitos gravitam em volta da pessoa de Rui Barbosa, e um deles é de um ladrão de frangos que havia pulado o muro da casa e vai saindo com o frango debaixo do braço quando se depara com a figura peculiar de Rui Barbosa. E então Rui Barbosa abre a boca e com aquela eloquência típica da sua pessoa diz assim: não é pelo bico do frango, nem pelo valor intrínseco do galináceo, mas por ousares transpor os umbrais de minha residência. Se for por mera ignorância, perdoar-te-ei, mas se for para abusar de minha autoprosopopeia, juro pelos tacões metabólicos de meus calçados, dar-te-ei tamanha bordoada que transformarei tua massa encefálica em cinzas cadavéricas. O ladrão com o frango debaixo do braço olhou para o Rui Barbosa e disse: mas, doutor, é para levar ou é para deixar o frango? Porque ele não tinha entendido patavinas, né, daquele discurso tão eloquente de Rui Barbosa. Então, a nossa capacidade de pensar faz parte da imagem de Deus em nossa vida. Outro elemento, um segundo elemento, é a nossa condição de criar. Nós somos criaturas criativas. Se você ler o relato inicial de Gênesis, você vai perceber que Deus colocou a humanidade num jardim, o primeiro casal, para o cultivar e guardar. Então, eles iriam cultivar o jardim. Nós temos essa capacidade de sermos criaturas criativas. Isso faz parte da imagem de Deus em nós. Não apenas no sentido de procriar, porque nós geramos filhos à nossa imagem e semelhança e transmitimos a eles nossas características de personalidade e também os nossos vícios e defeitos, mas nós temos capacidade de criar na área da poesia, na área da pintura, na área do drama, na área da música. Se bem que hoje em dia a nossa capacidade na área da música está bem fraca, né? Os grandes clássicos continuam sendo aqueles que marcaram época, que não passam, né? Mas a nossa capacidade criativa, isso faz parte da imagem de Deus em nós, ok? O ser humano em situações inusitadas de crise começa a ver saídas, inventar situações que o ajudem a resolver e a sair
do problema, ok? Terceiro ponto que faz parte da imagem de Deus em nós e que o pecado vai afetar é a nossa capacidade de fazer escolhas morais. Então, o primeiro ponto que eu falei foi nossa capacidade de pensar. O segundo, nossa criatividade. O terceiro, nossa capacidade de fazer escolhas morais. Quando Deus coloca o homem no jardim, o ser humano, ele diz assim, olha, vocês podem comer dessas árvores aqui, mas dessa aqui não. Isso é errado. E ele comunica isso na certeza de que eles entendem e farão uma escolha, ok? Então, nós que temos a imagem de Deus, temos a capacidade de fazer escolhas morais. Isso faz parte da imagem de Deus em nós e que o pecado vai, em um primeiro instante, estragar também. Nosso quarto ponto é a nossa necessidade de relacionamentos de amor. Nós tivemos um estudo sobre a Trindade e nós vimos que Deus é três. E essas três pessoas vivem num relacionamento de amor eterno. É por isso que a gente não pode dizer que Deus cria para satisfazer, Deus cria para amar. Não, Deus é satisfeito em si mesmo, porque as três pessoas amam uma a outra. Então, quando eles criam o ser humano, essas três pessoas, esse Deus, eles nos criam a sua imagem e semelhança, e parte disso é a nossa necessidade de relacionamentos de amor. Nós somos criados para relacionamentos de amor. Nós não somos ilhas, ok? E um quinto elemento é a nossa sede de adoração. Nenhum ser humano deixa de adorar algo ou alguém. Nem que seja ele próprio, certo? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. Ou o dinheiro, ou os bens, ou a nossa agenda de trabalho, ou os nossos relacionamentos, ou o próprio eu. Então, essa sede de Deus, de algo acima, além, indica também que nós fomos criados por Ele e temos a imagem dele em nós. Tem um buraquinho no coração que tem o tamanho de Deus. É só aquele que é eterno que pode preencher esse coração que é do tamanho da eternidade, esse buraquinho ali. Bom, então quando o pecado entra, o pecado vai afetar todas essas coisas. Ele vai afetar nossa capacidade de pensar, e embora a gente crie coisas fantásticas ainda com o pensamento, tem a capacidade de raciocinar, a cada era que passa nós temos menos isso. Ok? Nós estamos emburrecendo. Nós temos menos isso. O pecado afeta. Inclusive, principalmente, de usar a razão para pensar nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, o Deus desta era, que é o inimigo de Deus, o Deus com D minúsculo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, o pecado faz isso. O pecado também afeta a nossa criatividade, porque a gente acaba criando o que não presta, o que não faz bem, o que não eleva. O pecado afeta também a nossa capacidade de fazer escolhas morais. E se Deus não interviesse, nós estaríamos escravos do pecado para sempre. Porque ali em Gênesis 3:15, que é o relato da queda, Gênesis 3, no verso 15 diz assim: eu vou colocar inimizade entre você, a serpente, mas está falando diretamente para aquele que estava usando a serpente, que era Satanás. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quando o ser humano pecou, ele simplesmente perdeu a capacidade de escolher e se tornou escravo do pecado. É Deus entrando ali e fazendo uma intervenção, colocando inimizade entre a humanidade e o inimigo, que o nosso livre-arbítrio é restaurado e nós voltamos à condição de fazer escolhas morais. Escolher entre o certo e o errado, ok? Por isso tem uma coisinha aqui dentro chamada consciência, que ela apita quando a gente faz escolhas erradas. Eu nunca vou esquecer de um traficante que um dia foi entrevistado, era famoso, e descobriram que o filho dele estudava em colégio adventista. E perguntaram para ele assim:
por que você mantém o seu filho numa rede de educação particular confessional? E a resposta dele foi simples. É porque eu não quero que o meu filho faça as mesmas escolhas que eu fiz. Que ele tenha a mesma vida que eu tenho. Então, mesmo na pior situação, o ser humano, se ele não está na sua insanidade, claro, ele tem capacidade de fazer escolhas morais. O pecado afetou, Deus interveio e nos restaura essa capacidade. E quanto mais perto dele, mais aguçada, quanto mais afastado dele, mais obliterada fica essa capacidade. Ok? Dúvidas até aqui sobre essa parte? Não? Então, duas bênçãos que Deus nos deu foi a imagem dele e o domínio sobre a criação. Um domínio que não era para escravizar a criação, mas para administrá-la da melhor maneira. O pecado afetou a imagem de Deus em nós e afetou esse nosso domínio responsável para ser um domínio irresponsável da criação. Então, em vez do ser humano se tornar aquele que protege a criação, ele se torna aquele que degrada a criação. Um predador por natureza agora. Eu lembro de um zoológico, eu não lembro, num local da Europa, quando as fotografias ainda eram em preto e branco, que havia colocado numa grade e embaixo assim uma tarjeta escrito o animal mais perigoso do mundo. E quando as pessoas passavam para olhar, atrás da grade tinha um espelho. Então as pessoas viam a sua própria imagem ali naquele espelho. E na tarjeta estava o animal mais perigoso do mundo. Então o pecado nos tornou com a imagem de Deus maculada e nos tornou tendo um domínio irresponsável da criação. Nos tornamos predadores e não guardadores daquilo que Deus criou. Rodrigo tinha levantado a mão para perguntar algo sobre o tema. Calma aí, Rodrigo, que seu áudio está mutado aqui. Aí. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Pastor, que Jesus ele veio para o preço, né, pelos nossos pecados. Aí nós tivemos Rodrigo, a capacidade... o áudio picou todo aqui. O áudio picou e não entendi nada do que você falou. Repete para nós. Tá ouvindo agora? Assim, referente ao que o senhor disse sobre o poder de escolha, que nós tínhamos perdido através do pecado, mas Jesus ele restaurou isso para nós, certo? Certo. Ele trouxe isso de volta. Se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos essa perceber na consciência de que nem do alarme que o senhor de que estão fazendo algo errado, como seria? Não. Ou não tem como responder? Deus intervém ali no Gênesis ainda, ok? Deus intervém ali no Gênesis e a consciência passa a funcionar a partir dali, sabendo fazer escolhas morais entre o que é certo e o que é errado. Não é só quando Jesus vem. Tanto que no transcorrer da história de Gênesis para frente, você vai ter uma humanidade se degradando, mas Deus chama e encontra um camarada chamado Noé, homem justo e bom. E esse Noé ele chama para ser um exemplo na sua pregação e na sua obediência ao construir a arca. E na sua pregação de 120 anos, ele faz um chamado para que as pessoas façam uma escolha moral ao lado daquilo que é bom. Então, já no Gênesis, a escolha é restaurada. Ok? Já nos Gênesis, eu vou escolher se eu vou querer o Messias ou se eu vou querer a serpente. Correto? Entendi. Perfeito. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns termos que definem a palavra pecado no idioma original da Bíblia, no hebraico e no grego, ok?
No hebraico, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 palavras no hebraico para descrever pecado. Nós, na língua portuguesa, só temos pecado, né? E às vezes se torna muito genérico. Mas nós temos 4 palavras na língua hebraica. A primeira delas é ratá. É com H, começa com H. Ratá. Ratá significa errar o alvo, ok? Errar o alvo. Ratá implica no pecado como um ato ou uma atitude que faz a pessoa errar os alvos essenciais e esperados para manter o relacionamento entre ele e Deus, entre a pessoa e Deus, ok? Então, ratá é aquela palavra que significa errar o alvo, e você erra o alvo no sentido de não conseguir manter os elementos essenciais para ter o relacionamento entre Deus e você, tá bom? Então, você pode ser uma pessoa moralmente correta, mas se você não mantém comunhão com Deus, você vive em ratá, em pecado. Ok? A segunda palavra hebraica para pecado é avon, com W, não é o Avon concorrente da Jequiti, é Avon com W, tá bom? Avon. Avon tem a ideia básica de torto, tortuosidade. Ela se refere à falsidade, ao engano e à vaidade. Então, ela vai um pouco mais além do ratá e dá uma noção adicional de uma intenção ofensiva, ok? Porque ela fala de falsidade, de engano, então já uma intenção ofensiva. O ratá parece nos dar mais uma ideia de negligência e o avon uma ideia já de intencionalidade. A terceira palavra é o pechá, pechá, com SH. Pechá é diferente de ratá no sentido de que não é um ato inadvertido. Ele é uma revolta, é uma rebelião, é uma transgressão deliberada. Não é inconsciente, não é desleixo, não é negligência e também não é disfarçado com falsidade. É uma rebelião, uma transgressão deliberada. Esse é o pechá, ok? É uma quebra intencional de acordo. Essa é a ideia do pechá. Entre nós e Deus, qual é o acordo? A aliança, o pacto, ok? E esse pacto e aliança, ele é expresso nos 10 mandamentos. Então, quando eu deliberadamente transgrido um dos mandamentos de Deus, eu estou cometendo um pechá. É uma rebelião, é uma transgressão, tá bom? E o quarto termo para pecado no Antigo Testamento é o rechá, com R no início, rechá. Rechá é usado para descrever o estado dos perversos, porque ele implica em turbulência e desassossego. Esse é o estado em que vivem os perversos. Embora eles possam desfrutar de prosperidade material, há um vazio neles, há uma crise de consciência. Então eles vivem em desassossego. É para designar o sentido de ser perverso e culpado. Então, o rechá me traz a conotação da culpa. E quem vive com culpa não tem paz. Por isso, o rechá traz a ideia de desassossego, de turbulência. Tá bom? Essas são as 4 palavras para pecado no Antigo Testamento. Por isso que é interessante você pegar uma Bíblia de estudo e ver se, quando trata ali de pecado no texto do Antigo Testamento, está se referindo a uma dessas palavras em específico. Porque aí te enriquece a compreensão do que está sendo falado. Certo? Se é só um ratá, que é errar o alvo, que é mais por negligência. Se é esse pechá, que é uma rebelião aberta. Se é o avon, que é engano e é falsidade. Ou se é o rechá, que traz a ideia de culpabilidade e de falta de paz por conta disso. No Novo Testamento, nós também temos algumas palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras gregas para pecado. Veja como a gente perde na tradução, né? 6 palavras gregas para pecado. A primeira delas tem muita semelhança com a primeira que nós vimos no hebraico, que é o ratá,
no grego é hamartia, com H no início. Hamartia também tem o sentido de errar o alvo. E indica mais, no grego clássico, é mais um fracasso do que uma transgressão. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, descreve como algo tão grave que é capaz de afastar o pecador de Deus e tornar o pecador um opositor de Deus. E quando você liga as duas palavras, do Antigo e do Novo, o ratá com o hamartia, o ratá é negligência na comunhão, nos elementos essenciais para manter o relacionamento. O hamartia é errar o alvo, mas vai me tornar um opositor de Deus. Então, quanto mais eu vou negligenciando a minha vida devocional, de comunhão com Deus, mais eu vou me afastando dele e, em vez de eu ter a imagem de Deus restaurada em mim, eu vou revelando em mim a imagem do inimigo de Deus e, por isso, eu me torno um opositor de Deus e dos seus caminhos. Então, essa é hamartia. A segunda palavra é paracoê. Paracoê. Parece até aquele negócio de Paranauê, né? Mas não é o Paranauê, é paracoê, ok? Paracoê. Paracoê literalmente significa deixar de ouvir, indisposição de ouvir, ok? Por isso ela é traduzida muitas vezes como desobediência. Já viu, às vezes, quando a gente trata com os filhos, os meninos pequenos, e a gente fala, e assim, parece que o menino está surdo. Parece que eu estou falando grego. É porque a pessoa está com indisposição de ouvir. Ela está ouvindo, mas aquilo não entra, ok? Não entra. Esse é o chamado paracoê, é a desobediência. Então, você fala para o menino, fala, mas ele te desobedece porque ele não está disposto a ouvir. Eu vou falar os outros, Rodrigo, e depois você entra com a pergunta, tá bom? Deixa eu terminar essa parte dos termos. Você anota a sua pergunta para não esquecer. Terceiro termo grego para pecado é parabasis. Parabasis, com S. Parabasis. É que no grego S tem sempre som de S e não de Z. Parabasis. E parabasis descreve a deliberada quebra da lei, a violação de um mandamento, a entrada numa zona proibida. Então, muitas vezes ela vai ser traduzida como transgressão ou violação. Essa é a parabasis, é o pecado como parabasis, ok? A quarta palavra é a palavra paraptoma, com o pezinho mudo ali no meio. Paraptoma, paraptoma. Ela é comumente traduzida como ofensa e algumas vezes também como transgressão. Ofensa ou transgressão. E de todas as palavras para pecado, dizem os comentaristas, essa é a única que menos transmite a ideia de ato deliberado. Ela é mais leve, ok? O paraptoma. Embora ela apareça aí 23 vezes no Novo Testamento. Ela indica queda. Queda quando alguém deveria permanecer em pé. Por isso não é tanto um ato intencional, deliberado. Tá bom? A quinta é a palavra anomia. Anomia. Anomia significa a violação, o desrespeito, a negação do nomos, que é a lei. É lei. Geralmente, anomia é traduzida no Novo Testamento como iniquidade. Por isso, você pega lá aquele texto de Mateus 24, acho que é o verso 12, ou é o 14, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou de quase todos. A palavra grega ali é anomia, que é a quebra da lei, a negação da lei, a violação da lei. Interessante essa relação entre lei e amor. A essência da lei de Deus é amor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E a quebra da lei, em todos os seus 10 mandamentos, independente de qual seja, por se multiplicar isso, o amor se esfria. Então, embora muitos digam que esse negócio de enfatizar a lei,
de guardar a lei, isso gera uma pessoa fria, só no espírito da letra, só na letra da lei, não no espírito. Isso não é fato, porque a lei, ela é amor. E o amor é a minha motivação, o meu combustível para a obediência à lei. É o contrário da minha indisposição de ouvir. Então, a anomia, quando ela entra em cena, por se multiplicar a anomia, a iniquidade, o amor esfria, porque não há obediência à lei. Ok? E o sexto item para a palavra pecado no Novo Testamento é adikia. Adikia, com K. Adikia. Dikaios é justo ou justiça. Dikaiosine, justiça. Dikaios, justo. Adikia é injustiça. Ela tem uma ideia de ética, ok? Mas de ética do ponto de vista da violação da ética. Do cometer a injustiça ou a ausência da justiça. E ela é traduzida muitas vezes como impiedade. Impiedade, tá bom? E também aparece muitas vezes como crime em relação ao semelhante. Esse é o adikia. Então, só retomando aí as palavras do Novo Testamento, hamartia, paracoê, parabasis, paraptoma, anomia, adikia. Ok? Essas são as 6 palavras do Novo Testamento para pecado. E aquelas do Antigo Testamento são 4, ratá, avon, pechá e rechá. São essas as palavras que a Bíblia usa, por isso que não é um tema na Bíblia de somenos importância. Pecado. Há várias palavras para tentar nos fazer entender o que é o pecado. E já já nós vamos resumir aqui esse entendimento. Dúvidas ou perguntas do Rodrigo, enquanto eu tomo um golezinho aqui da minha cevada. Pastor, de todas essas classificações de pecado, esse exemplo que o senhor deu aí de indisposição para ouvir, né? Esse pecado aí seria o caminho para blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou não tem nada a ver? Essa é uma pergunta interessante, que eu até vou pesquisar depois, porque eu não sei te dizer aqui, quando Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, eu não sei ali qual que é das palavras para pecado que ele usa. Me lembra depois pelo WhatsApp que isso aí dá até um sermão, viu? A pergunta é muito boa. Ver qual é a palavra que Jesus usa ali e qual é o sentido de pecado que ela traz para nos dar a ideia da questão do pecado contra o Espírito Santo. Em termos gerais, essa é a ideia do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, né? Nem nessa era, nem na era por vir, Jesus diz. Que é a indisposição para ouvir, mas também pode ser a rebeldia declarada, aberta, que nos cauteriza, né? Mas me lembra pelo WhatsApp ali no grupo, Rodrigo, e eu vou dar uma pesquisada essa semana ainda para a gente trazer essa resposta aqui. Joia? Mais alguma pergunta de alguém? Sou eu, Emerson. Eu não sei se está bloqueado o vídeo aí, entendeu? Eu não estou aparecendo, tentei aqui, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui, cadê você? Eu não estou te vendo. Só para não perder. Você não está aqui, não. Você está aqui, mas não está aqui. É, Mas estamos te eu ouvindo. não estou conseguindo. Esse entendimento que pecado é tudo pecado mesmo, não existe pecadinho, pecadão. Por que essa diferença, assim, vários nomes para identificar o pecado no hebraico? Porque são aspectos diferentes de uma mesma coisa. Vamos dizer que são aí 10 lados da mesma moeda, entendeu? É um fim didático para você entender qual é a dimensão do pecado. Não em si, se ele é mais grave que o outro. Porque, veja, você poderia classificar o ratá como mais leve, que é a negligência. Eu negligenciei aqui minha comunhão. Não ofendi ninguém, não, eu até quero estar ligado a Deus, mas negligenciei minha comunhão. Só que essa negligência, gradativamente, vai me levar ao restante das classificações de pecado, porque vai me tornar um opositor a Deus.
Então, no fim das contas, dá tudo na mesma. Talvez a diferença seja a porta de entrada, por onde eu começo a trilhar o caminho do pecado, ok? Entendi. Agora, claro, que socialmente há pecados que são mais graves do que outros. Em termos de consequência, também há pecados que têm consequências mais graves, mais... É como se fosse um assassinato, essas coisas, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, uma criança passar ali, minha filha sair na venda da esquina e roubar um punhado de caramelo. Isso é pecado? É pecado. Socialmente, é tão grave quanto matar uma pessoa? Não, com certeza não. Quando tirar uma vida, claro que não. Mas se ela não pedir perdão, não se arrepender, esse pecado de roubar os caramelos vai privá-la do relacionamento com Deus na eternidade? Vai. Entendi. Pastor, Só um pouquinho, Rodrigo. A Josiele tinha levantado a mão antes de você. Deixa eu seguir aqui pela ordem. Pode falar, Josi. Pastor, beleza? só para entender um pouquinho, seria o caso de sinônimos com vários aspectos da mesma palavra? Por exemplo, como erro, mentira, falsidade, engano. Seria mais ou menos isso? Que a esposa colocou um pão de queijo do meu lado, eu não resisti. Veja. Veja só. Daí a importância de nós olharmos o texto e o seu contexto. Às vezes, diferenças de palavra são apenas sinônimos. Nós temos palavras diferentes e elas vão ser usadas apenas como sinônimos. Outras vezes, elas são usadas intencionalmente pelo escritor para salientar um aspecto diferente daquela questão, no caso aqui do pecado. Ok? Então, daí a importância de nós analisarmos o contexto para ver se faz sentido a aplicação do significado, da etimologia da palavra, ou se simplesmente ela é sinônimo da palavra no seu significado geral. Por exemplo, Entendi. quando por se multiplicar a iniquidade, ali faz sentido o significado de anomia, porque é quebra da lei. E quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, mais a lei de Deus é negligenciada. Então, o amor ele vai esfriando e o termômetro para ver a frieza desse amor é a falta de obediência à lei. Porque a motivação da obediência é o amor. Então, como a anomia, a quebra da lei está se multiplicando, o amor ele está inversamente proporcional. Então, naquele caso faz sentido. Talvez em outros não o faça. Tá bom? E daí a importância dessa questão da interpretação bíblica. A mensagem da Bíblia, no seu geral, de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, é uma mensagem simples que até uma criança entende. Isso é inegável. Mas, quando a gente quer cavar mais fundo, exige-se de nós um pouco mais de ciência da interpretação, de técnica, de forma, de esforço para sair ali da superfície. Tá? Daí, importância de interpretar. Mas, voltando à sua pergunta, eu creio que em alguns casos elas podem se apresentar só como sinônimo. Mas aí é a interpretação do texto e do contexto que vai nos dizer. Rodrigo, aquela sua mão erguida. Tá sem áudio, Rodrigo. Desmuta aí. Pegando o gancho do nosso irmão que falou sobre pecado mais grave, menos grave, Sim. e citou sobre tirar a vida das pessoas, esse não matarás de Deus. Ele é literalmente assim, ir lá, na época de Jesus era enfiar a espada na pessoa, na nossa época é dar um tiro, ou matar, ou esse não matarás assim, que nem uma pessoa que vende drogas, né? Ela acaba acabando com a vida da pessoa, né? E Deus vê de outras formas também como tirar a vida de outra pessoa, a não ser assim, literalmente, assim, falando assim do... Sim. Você tem nos 10 mandamentos
E você até está me dando uma ideia de série de pregações, pregar sobre os 10 mandamentos, para poder explicar o princípio que está por trás de cada mandamento. Então você tem a regra crua, mas você tem um princípio ético por trás dela. E em vários casos dos mandamentos, Jesus ou o Novo Testamento em si amplia essa regra crua para o princípio da ética. Então, por exemplo, não matarás é não matarás. Mas quando você vai lá para Jesus no Novo Testamento, o que ele diz? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que odiar ao seu irmão já é réu do fogo do inferno. Então, Cristo amplia esse não matarás, não apenas para o fato de eu tirar a vida de alguém com uma arma, mas também para os relacionamentos de desafetos, de ódio, e vai incluir aí outras formas de contribuir para a degradação da vida, entre elas o que você falou. Um traficante de drogas, por exemplo, ele está, sim, descumprindo esse mandamento do não matarás, porque ele está matando as pessoas aos pouquinhos na dependência do vício. Jesus ele veio para revolucionar mesmo, né? Porque antes dava para você enganar. Mas Jesus ele estava ele se preocupava muito com o interior. Quando ele disse assim, né? Está escrito, né? Não adulterarás. Naquela época, adulterar o quê? Você tinha que ir lá e fazer, né, o ato em si, né? Jesus falou assim, ó, aquele que tiver pensamentos já adulterou. Jesus sempre se preocupando com o interior da pessoa. Exatamente. Então, por exemplo, você pode dizer assim, é por isso que eu digo, a gente pode ser moralmente impecável. As pessoas olharem para nós e falarem, oh, que exemplo de pessoa. Mas ainda assim eu posso estar vivendo em pecado. Quando eu digo assim para um familiar meu, olha, você morreu para mim. O que eu estou fazendo? Eu estou matando a pessoa. Está matando. Você morreu para mim. Só Jesus na nossa vida, pastor, porque senão ela não vai para o céu, não. Então, mas ele veio, e louvado seja Deus por isso, não é? Ele veio. E nós mesmos não temos condições, por nós mesmos não temos nenhuma condição de alcançar a justiça que o reino de Deus exige, ok? Tanto que Jesus disse assim, e esse é um texto terrível para mim, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus. Quando eu leio aquilo ali, eu fico doido da vida, mas quer gente mais justa do que os escribas e fariseus, não é? Mas era uma justiça só exterior. E como você disse, Jesus está preocupado com a justiça que começa dentro e vai para fora. Como o reino de Deus, que é a semente de mostarda, o fermento que leveda a massa, né? Que vai aos pouquinhos. Kel, tinha erguido a mão. Pode falar. É só para pontuar essa questão do Sermão da Montanha, esse que é o fantástico do Sermão da Montanha, porque ele cria esse paradigma aí que parece que ele deixa a lei mais pesada, né? Como o Rodrigo citou aí. Igual, antes você podia só não adulterar. Agora, se você pensar, ou seja, ficou pior ainda, ficou mais estreito. E aí ele depois cita bem assim, ó, mas jogue minhas costas que eu vou carregar para você. E esse é o fantástico do Sermão da Montanha, que é para ele apontar ali que nada que você faça vai resolver o problema, precisa dele. A lei para de ser um agente exterior para se tornar algo interior. Esse é o ponto. E essa é a promessa da nova aliança, né? Eu vou conceder o meu espírito para que ele escreva na mente e no coração deles as minhas leis. Então, pecado tem a ver diretamente com a quebra, a negação da lei de Deus, cujo princípio é amor. E o pecado não deixa de ser uma forma de amor, só que é um amor egoísta, é um amor só amor próprio, é o amor de si mesmo. E quando a gente tem só o amor de si, o egocentrismo, o egoísmo, a gente tira Deus do trono do coração e coloca o eu ali. Essa é a raiz do pecado, não é? É o orgulho. Tinha um texto aqui que eu tinha anotado, eu estou tentando lembrar onde foi. Ah, sim, anotem esse texto, que ele é muito importante. É 1 Timóteo 3, verso 6.
1 Timóteo 3, verso 6. Ali tem um trecho em que Paulo diz assim, Paulo adverte para que não indiquem ao cargo de bispo, ou de ancião, ou de presbítero, que é a mesma coisa, nenhum neófito, nenhum novo convertido, a fim de não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Esse texto é interessante porque ele dá a entender que o diabo foi condenado por conta disso. Soberba, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, esse é a raiz do pecado. É o orgulho, é a soberba, é o deslocamento de Deus. Eu tiro Deus do trono e coloco ou a mim mesmo, ou uma coisa, ou uma outra pessoa no lugar que é dele, na minha vida. Esse é o princípio da idolatria. E por isso a idolatria é o principal dos pecados na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Às vezes nós achamos que idolatria é simplesmente eu me encurvar diante de falsos deuses, de imagens de falsos deuses. Não. A idolatria, ela está presente no dia a dia da gente nas mais diversas formas. E às vezes a gente não sabe, não se atém a isso, né? Os antigos falsos deuses assumiram formas modernas e às vezes a gente não se dá conta. E o principal deles é o dinheiro. Por isso, um dos principais pecados é a avareza. E ela é equiparada na carta aos Efésios à idolatria. A avareza é idolatria. Por isso Jesus fala de Mamon, o deus do dinheiro, né? Bom, eu queria lembrar vocês aqui também dos elementos. Quando você vai ali para Gênesis 3 e você vê aquele diálogo entre a serpente que foi usada pelo inimigo para conversar com Eva, você tem ali os elementos que fazem parte do pecado, ok? E que às vezes são introduzidos na tentação e aí fazem frutificar o pecado, ok? Lembram-se daquele texto de Tiago, né? Que a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Tem essa sequência. Então, às vezes, alguns elementos nos levam ao pecado e aí o pecado gera morte. Quais são os elementos retirados lá de Gênesis 3 sobre o pecado? Primeiro deles, desconfiança na palavra de Deus. Lembram-se que o assunto é introduzido assim. É assim que Deus disse que vocês não devem comer de nenhum fruto aqui da árvore do jardim? Assim que o assunto foi introduzido. É assim que Deus disse? E aí ele torce a palavra. E quando Eva entra em discussão, o argumento é levado para o lado de que Deus não queria que eles tivessem um nível elevado de conhecimento, não queria que eles tivessem uma amplidão de mente. O inimigo diz assim, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, Eva passa a desconfiar da palavra de Deus, achando que Deus a estaria privando de uma existência mais elevada, superior. E aí é introduzido na vida de Eva o mesmo desejo do usurpador, do inimigo, querer ser semelhante ao Altíssimo, ser igual a Deus, tirar Deus do trono do coração para colocar o próprio eu. É a soberba, é o orgulho. Outro elemento presente Pastor, lá em Gênesis. Calma, deixa eu terminar os elementos e a gente vai para as perguntas. Outro elemento presente lá em Gênesis. A desconfiança na palavra me leva à incredulidade. A incredulidade é porta de entrada para uma vida de pecado, de afastamento de Deus. Outro elemento lá, desobediência. Então, Eva tem isso aí, desconfiança na palavra, incredulidade, eu não creio que Deus quer o meu bem. Você tem a desobediência, você tem a deslealdade, a rebelião, o egocentrismo e a colocação dos laços humanos acima do relacionamento com Deus e também a negação da responsabilidade moral, encobrimento, vergonha, culpa, fuga das consequências e o medo. Tudo isso
são elementos do pecado, ok? Seja anterior ao ato em si, porque o ato em si é só o fruto, o pecado, na verdade, é a decisão na mente, ok? O pecado é feito aqui. E o pecado maiúsculo é a minha condição pecaminosa. A minha condição pecaminosa faz com que eu seja um pecador, que eu deseje praticar o pecado. Por isso que eu preciso nascer de novo, porque aí Cristo me dá uma natureza espiritual que se opõe à carnal. E essa natureza espiritual fortalece a minha capacidade de fazer escolhas morais ao lado do bem. Ok? Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, porque só está pendendo para a carne, para o pecado. Rodrigo, você tinha levantado a mão. Na primeira ação aí que o senhor disse aí, de Eva aí, que aconteceu lá, entra um pouco também da ingratidão, porque quando ele falou assim, ó, se você comer, vocês vão ser igual a Deus. Ela podia falar assim, mas assim do jeito que tá bom. Eu creio que a ingratidão acaba fazendo parte do pacote. Mas o primeiro elemento, de fato, é desconfiar da palavra. Ok? Desconfiar que o que Deus diz é realmente aquilo ali. E esse é o primeiro passo, de fato, para a gente se afastar dele por completo. Né? Sim. Para a gente achar que está tudo bem, que está tudo normal. Não, mas Deus tolera. Não, mas Deus isso, Deus aquilo. E a visão de Deus como um grande Papai Noel bochechudo, de bochechas vermelhas, que sempre está ali sorrindo e bebendo Coca-Cola. Aquele pai débil mental. Tá? Então, esses são os elementos. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção e depois eu vou dar uma história para vocês de tarefa de casa. Mas eu queria que vocês prestassem atenção aos passos do pecado. Anote aí. Anote assim, um embaixo do outro, ó, com as seguintes letras. A, C, D, P, A. A, C, D, P, A. Essa é uma forma didática de falar dos passos do pecado. A, C, D de dado. A, C, D, P de pato, A de novo. Se você botou uma letra errada, você já vai entender o que é cada letra. Pastor. Então, o primeiro A... Oi, Douglas. Boa noite. Boa noite a todos. Será que o senhor, por gentileza, poderia repetir as palavras, por favor? Sim, eu vou tratar de cada uma delas, porque eu só citei a primeira letra, e agora eu vou citar a palavra por inteiro. Aí você vai completando as letras aí, se não tinha conseguido. A primeira palavra, que seria não, tudo bem. A estrada para o pecado, a primeira palavra é atenção. Atenção. A segunda palavra é consideração. Depois vem a palavra decisão. Em seguida vem a palavra planejamento. E depois vem a palavra ação. Então você ficou aí com A, C, D, P, A. Atenção, consideração, decisão, planejamento e ação. E aí a tarefa de casa vai ser a seguinte para vocês, para nós retomarmos na próxima terça. Ou debatermos pelo WhatsApp ali, agora que o grupo está menor, está mais enxuto. Na vida de Davi, naquele adultério dele com Batseba, como é que você identifica esses passos para o pecado? Ok? Atenção, consideração, decisão, planejamento e ação. Na vida de Davi, naquele episódio do adultério com Batseba, como é que você identifica esses passos para o pecado? E se você quiser ir mais além, você pode tentar identificar esses passos em alguma outra história bíblica
e trazer para nós. Pode ser, por exemplo, na própria história de Eva. Então, como é que eu vejo em histórias bíblicas que falam do pecado, de ações, de pensamentos, não sei, você escolhe a sua história além da de Davi, como é que eu encaixo esse ACDPA, atenção, consideração, decisão, planejamento e ação? Será que em todas elas tem esses passos? Em qual desses passos está de fato o pecado? Na ação, na atenção, no planejamento, onde está? Então eu queria que vocês prestassem atenção nisso para a gente poder discutir no nosso grupo do WhatsApp e fechar isso na próxima aula. E eu quero fechar esse encontro de hoje, antes de abrir para alguma pergunta, dizendo o seguinte: o pecado é essencialmente separação entre Deus e o homem. O pecado nos separa dele. É independência de Deus. E nesse caso, independência é morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para eu valorizar o remédio, eu preciso entender da doença. Para eu valorizar o sacrifício que Cristo fez por mim, eu preciso entender o que é o pecado, porque Cristo veio especificamente para nos salvar. E salvar do quê? Salvar do pecado. Então eu preciso entender o que é pecado para que eu possa me apropriar da salvação que Jesus oferece. Se eu não entender o que é pecado e como ele afeta a minha vida, meus relacionamentos, a imagem de Deus em mim, minha relação com a criação, eu não vou buscar um Salvador. E se eu não buscar um Salvador, quando Cristo voltar para destruir o pecado, eu serei destruído junto com o pecado, porque eu não o aceitei como sacrifício no meu lugar. Como o pecado exige a morte, Cristo morreu no lugar de todos os pecadores. Mas a morte de Cristo só terá efeito para aqueles que aceitam o sacrifício que ele fez. Cristo morreu por todos, mas nem todos serão salvos, porque nem todos aceitam o sacrifício que foi feito no lugar deles. Ok? Então, fica aí de tarefa de casa, ACDPA, atenção, consideração, decisão, planejamento e ação. Como é que eu vejo isso na história de Davi e em alguma outra história bíblica, como é que eu consigo encaixar essa questão do pecado, dos passos para o pecado? Alguma pergunta a mais para finalizarmos aqui o nosso encontro de hoje? Tudo ok? Joinha? Então tá bom. Então, muito obrigado por sua participação. Agora, se você quiser participar lá no WhatsApp com as suas descobertas do tema de casa aqui, da tarefa de casa, você pode, porque não está mais restrito apenas aos administradores, tá bom? Vocês podem participar. E eu enxuguei o grupo e dependendo do andar da carruagem eu vou enxugar mais ainda, tá bom? Até a gente ficar só com quem realmente tem participado. Um ou outro que tem combinado comigo, que não pode estar aqui e eu tenho repassado as aulas, tá bom? Não podem por compromisso de estudo e de trabalho. Então, eles continuam fazendo parte do grupo, mas não podem estar aqui na aula virtual. Ok? Deixa eu pedir, então, para minha amiga Marta Hessel, fazer a oração final aqui, nos despedindo com a bênção de Deus. Oremos. Tá dando para ouvir, pastor? Tá sim, manda bala. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pela oportunidade que temos de participar desse estudo, para que possamos aprender, esclarecer dúvidas, entender melhor a tua palavra. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa, cada participante, mesmo aqueles que não puderam, que se inscreveram, mas não puderam continuar esses estudos. Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia nos dirigir, nos acompanhar, nos corrigir, e assim nós possamos crescer em graça e sabedoria. E que estejamos preparados, Senhor, para que a vida futura não nos traga medo
e nós estejamos conectados com o Senhor todos os dias, ó Pai, e possamos esperar somente em Ti, para que nossa vida possa ser coroada de êxito, tenhamos muitas vitórias e possamos vencer, Senhor, esse mal que é o pecado. Te peço que o Senhor nos ajude nessa caminhada, abençoe nossos familiares, abençoe também o pastor, a família dele, e que mesmo nesses momentos que não podemos nos encontrar pessoalmente, nós possamos estar intercedendo uns pelos outros, buscando o contato uns com os outros, e que essa classe bíblica possa crescer, possa gerar muitos frutos para o teu reino. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, antes de eu encerrar aqui a reunião, Amém. lembre do sua tarefa de casa e associa ela à leitura de 2 salmos que tem a ver com esse evento na vida de Davi, que é o Salmo 32 e o Salmo 51. Quando você for ler o Salmo 32 e o 51, preste atenção no uso que Davi faz ali da palavra. Ora pecado, ora iniquidade. Veja como é que ele vai fazendo isso e tome nota ali, tá bom? E eu tenho como tarefa de casa dar uma pesquisada naquilo que o Rodrigo falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o termo ali que Jesus utilizou e se ele tem, como a Josi levantou o questionamento muito produtivo, se ele tem alguma relação com a etimologia da palavra, com a sua forma ali lexical, ou se é apenas sinônimo das demais. Tá bom? Só para entender melhor aqui. Sim, pode falar. Pontuar todas essas palavras, né? Isso. Essas palavras que eu dei aí, o ACDPA, atenção, consideração, decisão, planejamento e ação, são os passos para o pecado. Então, a ideia é nós identificarmos na vida de Davi, naquele evento com Batseba, se nós temos todos esses passos, nessa ordem. Atenção, consideração, decisão. Consideração é quando eu fico ali pensando se vale a pena ou não. Isso é a consideração. Atenção, consideração, decisão, planejamento e ação. Ok? É ver se ali naquela história tem isso. E sim outras mais que a gente queira ver também. Aí, associado a isso, Salmo 32 e Salmo 51, e percebermos ali como Davi, falando do perdão, usa as expressões de pecado. Tá bom? Se surgirem dúvidas aí sobre a tarefa, posta lá no Zap, porque agora está aberto para comentários do grupo. E nada de florzinha, xicrinha de café sem fumaça, bom dia, boa tarde, boa noite, beijinho, vídeo do Arilton, vídeo do Ivan, vídeo do Geraldo, vídeo de nada disso lá, tá? Aquele grupo é só para esse fim específico. Tá bom? Beijo no coração de vocês, um bom descanso e vamos nos falando. Josi, fica aqui na reunião. Eu vou pedir que os outros vão saindo. A Josi fica que eu tenho um assunto para falar com ela aqui. Boa noite a todos, boa noite, pastor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa e noite, até terça-feira que vem. Silva. Não perca meu programa Evidências, tá? Olha, pastor, está sendo um presente muito grande poder participar, viu? Muito obrigado pelo convite. Que bom. Você vai ver quando outros convidados chegarem aqui também. Ah, com certeza, já é uma bênção. Fique com Deus. Amém. Tá bagunçando aí, baixinho? Eu vou te mostrar aqui na reunião. Vou te mostrar. Eu vou te mostrar e vai ser agora. Olha. Tu tá bagunçando aí, cara. É o Cook ou é o dono dele? É o dono do Cook. Que bonitinho. Cadê? Olha lá. Bagunçando tudo. Ai, que fofo. Josi, a gente tá igual gato e rato. Você me liga, eu não consigo atender. Eu te ligo, você não consegue. Só esperar aqui. Deixa eu ver aqui. A Lúcia ainda tá aqui. Ok. Pronto. Agora estamos só nós. O que tu precisas do teu pastor?
Pastor, é confidencial. Ok. Deixa O eu parar de senhor gravar, inclusive. poder- Calma aí que tá gravando aqui.